Olá, Letícia, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Então vamos aqui à aula que foi dada hoje, página 34. O que a aula vai dizer? O que a aula, nesse período vai abordar? Então acaba a Segunda Guerra, e quando acaba a Segunda Guerra, dois países se destacam nessa Europa, no mundo pós-Segunda Guerra, que é a União Soviética e os Estados Unidos. Então o mundo vai ser dividido em duas potências. Então, Letícia, lá na página 34, você tem aqui, logo no início do texto, tá assim, o mundo pós-guerra e as conferências de paz. Aí tá vendo? Primeira, segunda, na terceira linha, você vai grifar todo esse trecho. Qual é o trecho que você vai grifar? Esse aqui, O protagonismo tanto dos Estados Unidos como da União Soviética indicava mudanças na geopolítica mundial e uma nova tensão provocada pelo antagonismo entre capitalismo e comunismo. Então esse trecho é o mais importante. Isso não impede você de ler todo ele, mas de todo esse trecho, o mais importante é isso, que depois que a Segunda Guerra acabou, o mundo ficou dividido entre o capitalismo, Estados Unidos, e o comunismo, União Soviética. Aqui, nessa tabela, fica claro e evidente assim, quais foram as vítimas da Segunda Guerra. No caso do traço aqui em laranja e do traço em azul. O traço em laranja marca o número de civis que morreram na guerra e o traço em azul o número de militares. Então você percebe que os aliados morreram muito mais que o eixo. E você percebe também que chineses e soviéticos, civis, quem são civis? Mulheres, crianças, pessoas que não estão envolvidas nem preparadas para a guerra, não são militares. Você percebe através desse gráfico que civis russos e civis chineses foram os que mais morreram na Segunda Guerra Mundial. Aí temos aqui Conferência de Yalta. O que acontece? O mundo acaba a guerra, precisa resolver a situação do mundo, como que esse mundo vai se comportar no pós-guerra. Então há várias conferências, há vários acordos. Numa dessas conferências, que foi a conferência de Potsdam, olha aqui, conferência de Potsdam e a divisão da Alemanha. O ponto mais importante desse trecho é o mapa. O que você percebe nesse mapa? Então vamos lá, eu até destaquei aqui, importante, o mapa. O que você percebe nesse mapa? Que a Alemanha, o país que provocou a Segunda Guerra, que foi até uma das perguntas da prova, o país que provocou a Segunda Guerra, ele vai ser dividido em 4 partes. Essas partes serão administradas pela União Soviética, pelos Estados Unidos, pela França e Inglaterra, assim como a capital Berlim também será dividida em 4 partes. União Soviética, Estados Unidos, França e Inglaterra. O que você tem que entender ao observar esse mapa é o seguinte, a pergunta que eu faço. Como que esses blocos aqui, Estados Unidos, França e Inglaterra, vão conseguir abastecer suas áreas capitalistas? Então eles vão abastecer isso com aviões. Os aviões lançarão alimentos, carvão, remédios, roupas para o lado capitalista da capital da Alemanha, que é Berlim. Então essa é a parte mais importante. Então acaba a guerra, você tem duas potências, Estados Unidos e União Soviética, e a decisão a um acordo de divisão da Alemanha em 4 partes. Isso é na página 35. Uma das coisas mais importantes criadas nesse pós-guerra foi a ONU. E o que é a ONU? A Organização das Nações Unidas. É um órgão que ele visa manter a paz,
ele visa manter a liberdade, mas ele não tem poder de fogo. É um órgão apenas deliberativo. Então ele levanta dados, ele sabe o que está acontecendo no mundo, ele julga pessoas que são indiciadas por crimes de guerra, mas ele não tem poder, assim, ele não pode interferir. Então, se está acontecendo uma guerra, essa guerra tem que ter uma conclusão, aí sim a ONU pode se posicionar. Então a ONU, ele é um órgão neutro, é um órgão, ela serve como um palco, né, de debate seguro, onde os países com seus representantes podem falar sobre determinados assuntos às vezes até polêmicos, mas que a ONU não tende a tomar partido, não pode tomar partido. E aqui, né, essa parte mais importante, que é a abertura da Carta da ONU. Então vamos ler? Acompanha aí na página 36. Está assim, ó. Nós, povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por 2 vezes no espaço da nossa vida trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma ampla liberdade. Então o objetivo da ONU é esse, né? Garantir a liberdade, a igualdade de direito entre homens e mulheres, a dignidade do valor e do ser humano. Então essa aqui é a carta de abertura, né, da ONU. E logo mais, né, aqui, então vamos, ó, 1, 2, 3, 4, na quarta linha, né, você tem o quê? Veja bem, ó, além da atuação política, destaca-se o papel da ONU junto aos problemas sociais, agindo no cuidado dos refugiados, na defesa dos direitos humanos e nas discussões sobre problemas de saúde e desigualdade social no âmbito mundial. Então, olha que importante, esse é o papel da ONU, que além, né, de promover a paz, está aí, cuidar dos refugiados, defesa dos direitos humanos, discussões sobre problema de saúde e combate à desigualdade social. Beleza? Virou. Isso aqui são os artigos. Patrick, vou ter que decorar, vou ter que saber isso de cor. Não, é só para entender que a ONU, esse órgão internacional, zela por esses pontos importantes. Então tá lá, ó, artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e em direito, dotados de razão e de consciência. Devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Artigo 3. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 4. Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão. A escravatura e o trato dos escravizados, sob todas as formas, são proibidos. Artigo 5. Ninguém será submetido a tortura, nem a penas ou tratamento cruéis, desumanos ou degradantes. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Artigo 18. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. E o artigo 19, que é todo indivíduo tem o direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e de procurar receber e difundir, sem consideração de fronteira, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Então, fazendo um resumo, né? Então a ONU ele garante a liberdade, a individualidade, a expressão pessoal, o direito de você ter a sua religião, professar a sua fé, sem ter o risco de ser perseguido, de você expressar as suas ideias. Tudo bem? Então, para finalizar, os exercícios, que são o da página 37 e 38. Peço
né, como sugestão, que tente fazer sozinho e depois confira no gabarito, que também postarei na plural, né, no plural. Tá joia? Então essa parte aqui fica para a próxima aula. Perfeito? E a gente então faz nas próximas aulas os exercícios e finaliza o capítulo. Peço desculpas, Letícia, e até a próxima aula.